Infelizmente começamos com uma notícia triste nesta terça-feira, isso porque Olavo de Carvalho, escritor conhecido por pautas conservadoras, morreu na noite, na verdade, da última segunda-feira, aos 74 anos. A notícia foi divulgada em seu perfil oficial nas redes sociais pela família. O Olavo deixou a mulher, a Roxane, 8 filhos e 18 netos. Ele, nascido em Campinas, lá em 1947, interessou-se por filosofia desde a adolescência, nunca teve uma carreira acadêmica formal, o que levou a ser acusado aí por detratores ao longo da vida de não merecer ser chamado de filósofo. A partir do momento em que se desiludiu com a esquerda, passou a se dedicar à desconstrução, mais importante formulador científico do socialismo, o Karl Marx. E esse talvez fosse o maior crime que ele cometeu para muita gente, Paulo. Esse pessoal que fala que o Olavo não é filósofo é o mesmo que gosta da Marilena Chaui, aquela que diz que tem que eliminar a classe média. Nada a ver, esse formalismo, grandes filósofos mundiais também não haviam, não contavam com essa formação acadêmica necessariamente. Isso é uma besteira. O Olavo é uma personalidade muito polêmica, o Olavo é uma personalidade rebelde, é um homem difícil, né? Não era um cara que se encaixava necessariamente no mundo como ele é, mas muitas pessoas falam dele sem ter tido nenhum contato com a verdadeira obra do Olavo. Conhecem por notas do Twitter, por notas do Facebook, e a obra dele não se resume a isso. É claro que aquilo faz parte do homem, Olavo, e até talvez também do pensador, mas os seus livros é que dizem sobre o Olavo, filósofo. E aí eu falo de quase 48, 49 obras, cerca de 48, 49 obras, entre eles como autor ou autor secundário, né? Eu destaco ali a Nova Era da Revolução Cultural, de 1994, que adianta todo esse processo cultural que hoje você vê sendo colocado pela esquerda, seja ela partidária ou não. É uma obra que a leitura é primordial para compreender o que está acontecendo. Isso nós estamos falando de algo escrito em 94, né? Nós estamos em 2021. Então, o Olavo, goste ou não dele, é um pensador que deve ser lido por quem tem realmente interesse em entender escolas de pensamento, linhas de pensamento. E ele acabou, Marx, sendo fundamental para a construção do atual cenário no Brasil. Muita gente despertou tendo algum contato com a obra do Olavo de Carvalho, não necessariamente por causa do pensamento dele, mas por autores também que ele acabou apresentando. O conservadorismo no Brasil é resgatado praticamente com o trabalho do Olavo de Carvalho. Isso é um fato. Pensadores como Paulo Mercadante, Eric Voegelin, me fugiu o nome agora, Burke, foi o Olavo que reapresentou a essa geração que hoje está aí estudando. E a partir daí você vai criando, né, uma massa de pessoas em contato com outros autores e altera o cenário cultural, né? Isso é um fato. É uma postura crítica com determinadas situações. Eu destaco a obra dele, O Imbecil Coletivo, que é de 96, que tem textos maravilhosos, que contestavam esse cenário. É um livro muito à frente do seu tempo, não foi compreendido à época. Hoje seria uma boa fazer essa leitura. É isso, Paulo, é isso. Pouca gente sabe que o Olavo, por exemplo, deu aulas no Paraná, e até uma passagem interessante, Paulo, você sabe, ele gostava de dar aulas para paranaenses, elogiava muito os estudantes paranaenses. Teve até um artigo que ele publicou na Folha de Londrina, salvo engano, em 2003, falando sobre isso, né, que os estudantes paranaenses são notavelmente mais humildes e interessados em aprender. São as palavras do Olavo aqui sobre a passagem dele por Londrina, onde ele lecionou, né? O Paulo falou um livro que talvez seja um dos principais do Olavo, Paulo. Eu queria também acrescentar nessa lista aqui o Jardim das Aflições, né? Que é uma obra importantíssima, inclusive foi adaptada já para outras vertentes da arte, que fala muito sobre ele também. E o Paulo tocou no ponto importante. O Olavo de Carvalho virou pop, né? E infelizmente pop
no mau sentido da palavra, né? O pessoal usa para falar sobre coisas que ele não disse, né? Sobre coisas que ele não defendeu necessariamente como as pessoas acreditam, Paulo. E vamos falar aqui essa coisa do terraplanismo, né? Que muita gente associa, o Olavo falava isso, é um absurdo e tal, e ele na verdade nunca disse isso, não do jeito que as pessoas falam, né? Que as pessoas colocam como uma coisa vexatória, uma coisa boba. Não, longe disso, mas eu quero contar, primeiro falar sobre essa história dos estudantes paranaenses. Esse artigo, ele está no livro também, aquele O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é de 2013, que é uma reunião de textos, e consta esse livro. O título é Estudantes Paranaenses. O Olavo esteve em Curitiba, né, passou por um período aí também, deu curso na PUC, ele ao lado também do professor José Munir Nasser, fizeram um trabalho fantástico. José Munir Nasser também nos deixou há alguns dias, alguém que eu tive um breve contato também e pude entender um tanto a teoria das castas, né, que ele resume a sociedade inteira em 4 castas. É algo fantástico de você ouvir, baseado um tanto na filosofia indiana. E o Olavo também elogiava e dizia que aprendia muito com o professor José Munir Nasser também. O livro que você citou, O Jardim das Aflições, né, é uma das obras que formam o eixo ali do que deixa o Olavo. Tá? O Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo, A Nova Era da Revolução Cultural, dentre tantas as obras. Eu acho que esse um tripé é interessante, especialmente para quem está nos ouvindo e vai ficar curioso, porque vai ouvir muitas notícias, muitas coisas a respeito do Olavo. Pode ir por aí. No YouTube, Mark, existe um bate-papo do Olavo com um escritor chamado Yuri Vieira, que ele tinha um blog chamado Garganta de Fogo. E ele fez ali, são 4 episódios de 1 hora, mais ou menos, cada, onde ali é abordado a história do Brasil, religiões, sociedades secretas, tal, vários temas interessantes, que o Olavo estava numa forma intelectual esplêndida. É um dos melhores materiais que existem do Olavo na internet, que qualquer um pode ver e que eu recomendo bastante. Isso é um moleque que eu tive contato com a obra do Olavo pela primeira vez nos anos 90 ainda, né? Então é um material que eu acabei já vendo muitas e muitas vezes, e é muito bom. E essa história de terra plana aí é parte já dessa guerra de narrativas, desse momento que a gente vive com redes sociais e tudo, em que uma imposição de história acaba sendo mais forte do que a verdade e bem possível de fazê-la. O Olavo nunca defendeu terra plana, nunca falou disso. O máximo que ele falou a respeito é que ele tinha curiosidade pelos argumentos dos caras. Como filósofo, é um cara que quer entender pensamentos. Ele queria entender o pensamento dos caras. Só isso. Mas já recebeu o carimbo, né? Porque os detratores já entendiam que ele era o guru do governo Bolsonaro, que é uma besteira. Ele mesmo falou, participei de um programa de internet com ele aí há 2 semanas, 3 semanas, foi bem breve, em que ele falava, falei com o Bolsonaro 3 ou 4 vezes e não mais que 2 minutos. Não tem nada de guru nessa história, não. Mas faz parte da guerra atual. O Olavo deixa uma obra vastíssima e a influência que ele exerceu, ninguém muda. É isso, Paulo, é isso. Pelo contrário, o Bolsonaro fazia críticas pesadas até a setores do governo nas últimas falas em que ele analisava o bolsonarismo. Então, foi importante sim para o bolsonarismo, mas não é o guru, e ele mesmo não gostava de ser chamado assim, porque não era isso que acontecia. O governo não seguiu, né, ao pé da letra o que Olavo pensa ou até planejou para tudo isso.